nosso mural dos sócios de hoje, a Joana do Carmo Miranda, de Ervale, em Minas Gerais, nos enviou uma foto junto com seu esposo. Faça como eles, seja um sócio evangelizador dessa obra e ajude a evangelizar. Dona Joana, muito obrigada pela sua participação no Mural dos Sócios. Muito obrigada pela senhora ter um dia dito sim a Jesus por meio desta obra que é dele. A gente agradece de todo o nosso coração. Em nome de Jesus, eu me coloco aqui para agradecer o seu sim. E em nome do Padre Eduardo, que é o fundador dessa obra também. Muito obrigada, viu? E eu tenho certeza que a senhora já convidou muitas pessoas para serem sócios e sócias desta obra, com o seu testemunho, com a sua generosidade, e fidelidade com a Associação do Senhor Jesus. E que foto bonita que a senhora mandou para a gente, viu? Façam como a Dona Joana, mandando também as participações para o Mural dos Sócios. A gente fica tão feliz em publicar aqui no nosso programa Brasil Cristão, porque essa é a sua revista no ar, na Rede Século XXI. Você, sócio, principalmente vocês, sócios, são os patrocinadores da Rede Século XXI. Sintam-se muito importantes nesta obra, porque de fato vocês são. E nunca se esqueçam que quem evangeliza, quem ajuda na evangelização, tem o mérito de um evangelizador. É como se todos vocês estivessem aqui junto com a gente evangelizando, e de fato estão, né? Na oração, na doação. Muito obrigada, muito obrigada. A gente poderia ficar o tempo todo só agradecendo, mas agradecemos também com as santas missas celebradas por vocês todos os dias, e nas nossas orações paramos o nosso trabalho todos os dias às 10 e às 3 da tarde para rezar pelos sócios, e nas nossas orações pessoais também pode contar com isso. E agora sim eu quero chamar o nosso querido convidado de hoje, nosso amigo do coração, Padre Air José Mendonça, que é pároco agora da paróquia São José. Obrigado pelo convite. E está tão junto com a gente agora, Do né, lado, Padre? né? Do Agora lado aqui. está na Arquidiocese de Campinas, né? Estamos Que bom, do né? lado. Eu estou felicíssimo. A providência divina trouxe o senhor para perto de nós, Que né? bom. Também acho, eu acredito muito nisso. Depois de 7 anos em São Paulo, vim para Campinas. Padre, vamos Aliás, eu estava em Campinas, fiquei 4 anos quando eu vim de Roma para cá, voltei de Roma para o Foi trabalho. para São Paulo. Não, eu vim para São José, fiquei 4 anos aqui, na mesma paróquia. Nessa paróquia. Isso, aí fui para São Paulo, fiquei 7 anos e agora de volta em Campinas. E está Tô muito gostando feliz. da paróquia Eu aí? tô, Porque eu já gostava, né, Eu Padre? já gostava antes, estou gostando mais ainda. Porque mudam as pessoas, mudam até mesmo os projetos. As pessoas, aquelas que continuam na paróquia também têm uma outra, é muito bom, outra visão, um amadurecimento de ideias, de projetos. Isso é muito bom. Então, estou gostando muito. E nós estamos gostando muito porque o Padre Air está muito pertinho de Isso é nós bom. aqui na nossa arquidiocese, né? A gente fica tão feliz e vê que os planos de Deus são tão perfeitos, né, Padre? Graças a Deus que são perfeitos, né? Os nossos são limitados, mas o dele é Os perfeito. planos de Deus são perfeitos como Ele é perfeito, né? Então, vamos falar hoje desse nosso assunto, que é o bom pastor. Antes de iniciarmos a nossa conversa, Padre, eu gostaria de anunciar que eu gostaria de pôr, assim, trombetas, palmas e muitos sinais aqui para dizer que você é muitíssimo bem-vinda. Mas como a gente não tem nada desses aparatos aqui, a gente, com nossa palavra e com o nosso sorriso, a gente diz: seja muito bem-vinda, Maria Zorneta Beato, de Itirapina, estado de São Paulo. Acaba de se tornar uma sócia, Padre. Opa, que Deus abençoe, Olha que minha beleza. querida. Deus te abençoe. A gente fica tão feliz quando chegam sócios novos, porque vocês enriquecem essa obra. Não imaginam quanto. Você não? disse que no início, achei bonito que você disse antes de me chamar ali, você falava que o sócio, você que é sócio, é evangelizador junto com a gente. Isso é real, é perfeito. Quem se torna sócio da obra, ele não é só sócio porque colabora ali. Eu sempre insisto lá no Você Pode também. Olha, você é também um evangelizador.
Porque se a pessoa não fizesse isso, teria como você hoje estar na casa de tanta gente, como você disse, olha, entrei na casa das pessoas. É tão bonito isso, né? Entramos, e é o sócio, né, que pode, né? Que pode ajudar. E diante de Deus é como se pegasse no microfone aqui, carregasse as câmeras, estivesse fazendo tudo que nós estamos fazendo aqui, não é, exato, padre? Exato. É como quando o Padre Eduardo vai em missão, você está junto em missão com ele, não é? Claro, sem dúvida. É tudo isso, é tudo isso. E a gente fica tão feliz. Obrigada, então. Temos mais participações, já estão chegando mais participações também. Não deixe para a última hora. Vai participando, vai mandando seu testemunho, nomes, intenções, pedidos. E vamos ver, então, essa dramaturgia que sempre enriquece o nosso assunto, né? Vamos ver, então, juntos, Padre, esse momento do Evangelho para conversarmos ainda com mais ardor missionário. Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, a quem não pertencem as ovelhas, quando vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e sai correndo. Então o lobo ataca as ovelhas e as dispersa. O mercenário foge, porque trabalha só por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece. E eu conheço o Pai. Eu dou a vida por minhas ovelhas. Também tenho outras ovelhas que não são deste curral. Também a elas eu devo conduzir. E elas ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama. Tenho o poder de dar a vida e tenho o poder de retomá-la. Esse é o mandamento que eu recebi do meu Pai. Beleza, não? Dramaturgia bonita, né? Padre Air, talvez nós, assim, que não vivemos numa zona rural, não temos muita intimidade com rebanhos, não entendamos bem essa linguagem, mas na época muito utilizada ali por Jesus, porque era muito comum, né? Ele falou nessa linguagem porque era extremamente comum, né? E era importante para as pessoas, né? Eu acho que Jesus teve, se ele fosse hoje um homem de marketing, digamos, né? Estou exagerando um pouco, né? Não se assustem com isso. Mas ele teria, eu acho que ele teria usado outros meios, os meios que a gente usa hoje, mas com a nossa linguagem, não é? Tanto que quando ele fala do bom pastor, todo mundo que estava ali, mesmo a pessoa das elites, conseguiam, né, compreender. Eu acho que hoje também a gente compreende, só que nós... eu acho que falta um pouco no sentido de perceber assim, olha, o pastor é aquele que cuida aqui, como no Evangelho, aquele que vela, que zela. Nós não temos essa visão. Então, mas a gente entende que é quem que acolhe. Explica um pouquinho para a gente aí no contexto. Então, porque assim, quando Jesus apresenta essa questão da parábola do bom pastor, inclusive, é uma linguagem que o profeta Ezequiel já usou. Quando ele falava que os líderes de Israel, eles colocavam até mesmo fardos nos ombros das pessoas que elas não podiam carregar, eram irresponsáveis na dirigência, né, de todas as ovelhas, entre aspas, que eram de responsabilidade deles. Então Ezequiel usa essa linguagem, olha, precisamos de bons pastores, porque esses estão sendo maus. E Jesus, né, segundo João, né, acaba trazendo essa imagem do que é o contrário disso. Então, quando Ezequiel já profetiza isso, ele diz, olha, haverá um Messias, haverá aquele que vai ser o bom pastor. E João diz assim, olha, esse bom pastor que Ezequiel fala é Jesus. E Jesus usa justamente essa linguagem, olha, ele assume para ele esse bom pastor, aquele que vai lá cuidar das ovelhas porque ama as ovelhas. Como o Evangelho disse, olha, não é mercenário. O pastor é aquele que ficava vigiando alguém que às vezes era pago
por quem tinha o rebanho das ovelhas, e essa pessoa ficava lá o tempo todo cuidando. Então, o bom era aquele que ajudava. Né? Era aquele que ajudava mesmo. E tinha aquele que ficava só porque sabia que ia receber um dinheirinho. Se viesse lobo, ele iria, qualquer coisa que ameaçasse as ovelhas, ele ia fugir. Agora, o bom pastor não. O bom pastor iria ficar, porque ele iria defender. Não é apenas por causa do dinheiro que recebia. Então, por isso, quando você falou nisso, as pessoas, nós não temos essa linguagem do campo, mas nós conseguimos compreender né? Que é aquele que cuida bem. Né? Eu não teria hoje uma imagem que eu pudesse associar, para as pessoas entenderem um pouco melhor. Mas eu acho que dá para se entender que é alguém que cuida. Por si mesmo já se explica, né? É o zelo que alguém que tem pelo outro, né? Por aqui, o trabalho que se tem, as pessoas pelas quais eu sou responsável. Um bom pároco, por exemplo, um bom padre, é alguém que cuida das suas ovelhas porque ama, né? Vai defender até o último instante. Então, isso é também o bom pastor. E a gente pode se colocar ali em vários lugares nessa parábola, não pode, padre? Uhum. Sim, claro. Eu acho... No lugar a gente pode se colocar, por exemplo, no lugar de uma ovelhinha perdida que Jesus vai buscar. Claro, lógico, a gente lógico. pode se colocar no lugar de um mercenário. E eu acho que a gente pode se colocando, né? Mas você sabe que eu acho que a nossa vida ela tem um pouco de todas essas coisas? Eu acho que, infelizmente, eu acredito que nós deveríamos, claro, sempre pensar, porque é mais fácil para a gente, olha, eu sou a ovelha que precisa ser cuidada. Isso é importante, claro, mas eu acho que nós temos que pensar no papel de pastor que temos também. Então, a gente pode nós se colocar podemos ser o pastor, claro, ali, podemos né? ser o mercenário, aquele que às vezes não dá muita atenção às pessoas que estão ao nosso redor. Eu acho que a gente tem que podemos fazer essa linguagem sim. Quando nós cuidamos, eu dizia no domingo, que foi a leitura do domingo, da liturgia, assim, olha, dentro de uma família, o pai, a esposa e os filhos, eles podem ser pastores uns dos outros, né? Não é só o pai que tem o dever de ensinar, de ser pastor, mas o filho também pode. O filho também pode, quando ele é um filho autêntico, não obedientezinho, mas aquele filho que ouve o pai, consegue entender aquilo que o pai e a mãe, a preocupação que tem com eles, sabe ser respeitoso. Isso é de fato, preocupa-se com os pais, ele está sendo pastor, porque ele está cuidando também. Ele está sendo uma pessoa íntegra no papel que Deus incumbiu de ser, filho, que depois ele vai ser pai, né, no futuro. A gente espera isso, né? Então, em cada papel que a gente vive, na própria sociedade, né, padre? Claro. Eu, como dentro da minha paróquia, como eu disse, no seu trabalho, você como evangelizadora, no seu trabalho dentro da associação, todos nós, quem está aqui, os câmeras, por exemplo, fazendo bem, produtores, quem está na técnica, podem ter esta índole do bom pastor e cuidar daquilo que faz. E a pessoa de Jesus, padre, a pessoa de Jesus como bom pastor, existem certas pessoas que não se sentem dignas. Eu já ouvi tanta gente dizer assim. Dignas de serem olhadas por Deus. Não, eu sou muito pecador, eu não mereço. Eu já ouvi muita gente dizer isso. Não, e isso a gente tenta convencer a pessoa, não, mas Deus ama você e ama. Uma pequena abertura do coração por parte da pessoa, né? Mas precisa. Isso, e de fato você tem razão, porque até nos confessionários, quando a gente atende as confissões, no aconselhamento, digamos, as pessoas têm, às vezes, algumas pessoas têm essa visão, você está correta, de sentir-se indigna do amor de Deus. Olha, o que eu fiz para que Deus não me olhe? Eu já ouvi também, mas isso é uma linguagem nossa. É a mesma coisa quando se trata do céu. Às vezes a gente quer levar para o céu aquilo que a gente vive aqui. E não é bem assim que funciona. Lá não é uma terra 2, né? Não é a continuidade disso aqui, não tem parte 2. E a gente quer, será que lá eu vou reconhecer as pessoas? Será que lá eu vou conseguir perceber esse amor de Deus? É claro que sim. Agora, eu não posso querer, por exemplo, que lá no céu eu tenha o mesmo relacionamento com as pessoas. É aquilo que a gente entende a partir da própria palavra de Deus. Então, por isso que, às vezes, as pessoas têm, de fato, essa visão. Olha, eu não sou merecedora do amor de Deus, porque Deus não me olha. E não é bem assim que funciona. Todos nós somos dignos, né? Dignos de receber esse amor do bom pastor. Se ele é bom pastor, ele ama cada um de nós de uma maneira muito bonita. Então, por isso que a gente não pode perder isso de maneira alguma. Nós temos aqui uma participação bonita aqui pelo WhatsApp. Opa. Quem manda é o
Mateus de Morros, no Maranhão. Obrigada, viu, Mateus? A gente fica tão contente quando chega a participação assim, sobretudo de longe, né? Lá do Maranhão, que bom, né? que fica feliz. Boa noite. Minha pergunta é a seguinte: como nós, ovelhas, devemos olhar a pessoa de Jesus, bom pastor, com esse olhar paterno para nós? Ele pede também para o senhor mandar um abraço, porque ontem foi aniversário dele. Olha, eu já estou mandando beijo para você, viu, Mateus? Não só abraço, não só o meu abraço, mas o beijo da Maria do Rosário. Isso é muito bom. Eu acho que ele fez uma pergunta muito pertinente. Às vezes nós queremos vem papéis... ao encontro do que estávamos falando. Né? Você acabou de perguntar isso, comentar isso, né? Então, assim, às vezes a gente tem a ideia de que o bom pastor, a gente tem que ter, por exemplo, o bom pastor ele tem isso para a mãe, isso para o pai, isso para o filho, isso para o trabalhador, para o padre, para o papa. A gente não pode particularizar essa visão do bom pastor. Eu acho que como pai de família, aquilo que a gente estava dizendo de certa maneira. Quando você acaba sendo dócil com a sua família, por exemplo, apesar das limitações da própria família, você está vivendo aquilo que o seu pastoreio exige de você. Se você for um pai que é negligente com a esposa ou com os filhos, caso tenha, você de fato está sendo o contrário. Então, por isso, como é que é o nome dele? É de Morros, no Maranhão? É o Mateus, lá de Morros. Mateus. Então, olha, pense bem nisso. Não fique querendo trazer algumas virtudes do bom pastor apenas para o pai. Assuma todas elas, porque todas elas são importantes dentro da sua vida familiar. Isso é o mais importante. Então, como pai, sendo, de fato, um bom pai para a esposa, para os filhos ou para o filho, se tiver. E acolher esse amor do bom pastor, né? Claro, sem dúvida. A gente tem que se sentir digno desse amor de Deus. Eu trabalho muito isso porque eu acredito piamente nisso. Nós não somos tão ruins que Deus acha que não somos capazes de merecer o seu amor. Por isso que eu iniciei até cantando essa canção, Jesus... Força da minha fraqueza. É a força da nossa fraqueza, Padre, porque eu gostaria muito que as pessoas sentissem esse amor, experimentassem esse amor. E o bom pastor é a figura assim... É a figura bonita, não é? É a figura daquele que vem ao encontro das feridas. Que te carrega no colo, eu acho que isso carrega no colo, isso é importante. Que afaga, que dá carinho, não é? Claro. Eu acho que as pessoas precisam entender que todas essas ideias que nós temos de Deus e do bom pastor, por exemplo, essas que você citou, como eu disse também, que acolhe, que carrega nos ombros, que alivia os nossos fardos, são coisas que nós vivemos no nosso dia a dia. É claro que a gente vive isso mais com as pessoas que temos mais intimidade, digamos. Mas quando você, por exemplo, acolhe a sua amiga, quando você é zelosa com as pessoas que estão ao seu redor, você está vivendo tudo aquilo que é próprio do bom pastor. É próprio, não tem... A gente não pode criar essa distância, entende? E eu gosto quando você fala isso, de que a pessoa tem que se sentir acolhida, amada, porque é assim mesmo que tem que funcionar, não pode ser diferente. Senão a gente cria barreira. Senão a sua oração com Deus, por exemplo, vai ser uma oração, eu acho, de reticência, né? Olha, Deus, eu posso falar até aqui com o Senhor, porque daqui para cá já não sou digno. Não existe isso. Jesus derramou todo o seu sangue por nós, né? Uhum. Por nós, por inteiro. E olha que bonitinho, Mateus já agradeceu aqui. Muito obrigado. E já pôs o íconezinho da mãozinha junto aqui, já está rezando. Obrigada, viu, meu querido? E nós contamos com a sua participação. Está chegando muita gente aqui, estão escrevendo. Olha, estou vendo muita gente falando oi. Padre, quero uma bênção especial. Boa noite, Maria do Rosário e Padre Air. Meu nome é Milce, sou de Campinas. E olha, Maria do Rosário, estou escrevendo para dizer bem-vinda à minha casa. Olha que delícia, aquilo que você dizia no início, lembra? Que bom, né? Quero fazer o pedido para 100 missas, oferecer toda a minha família pela saúde de todos. Podem ficar tranquilos, porque essa prática das 100 missas é tão respeitada aqui por nós, é feito com tanto carinho. O senhor nos acompanha, né, Padre? Claro. O senhor sabe muito bem que isso... E rezo também por essas pessoas. O senhor faz também, reza as missas, peço a missa também pelo meu filho. São muitas participações. Vai pulando aqui, vai chegando, bom, vai chegando, continue. vai chegando, vai Continue chegando. Participando. Então a gente fica muito feliz. Uma observação, coloque sempre o seu nome
e da cidade de onde você escreve, para a gente poder também citar aqui na hora que chega, que a gente for falar. Manda o testemunho, manda a pergunta, manda a dúvida. Padre, aí, o senhor deve ter muitas histórias para contar aí dentro do seu sacerdócio sobre transformações na vida das pessoas a partir da palavra também, né? E desta palavra em especial, não? Sim, em todos os sentidos. Quando você se predispõe, por exemplo, a atender as pessoas na confissão ou como aconselhamento, todas essas coisas existem. Então, assim, a cada dia, a cada atendimento que você tem, são experiências diferentes. E tem aquelas pessoas que normalmente elas vão uma vez, depois de 2, 3 meses aparecem de novo, ou depois de um mês, e falam justamente disso. A transformação, não que a sua palavra, mas que a palavra de Deus pode mudar. E sabe que uma coisa interessante que eu tenho percebido nesses 20 anos de padre, principalmente depois do primeiro ano de padre, que a gente fica um pouco mais atento às coisas, de que as pessoas, elas estão sim, quando vão à missa, atentas a uma ou outra palavra que ela ouviu. Por exemplo, ela pode ouvir o mesmo evangelho 2 ou 3 vezes ao longo do ano, ou 4, mas sempre uma palavra diferente fica no coração dela. E isso traz mudança para a pessoa, isso traz, e não dá para citar assim, uma história em específico, mas várias histórias de pessoas que acreditaram naquilo que ouviram, até mesmo propostas que a gente faz, propósitos que a gente faz depois da missa, não é? Olha, a partir dessa palavra, da palavra de Deus, procure verificar isso na sua vida ao longo da semana, até domingo que vem. Tem pessoas, por exemplo, que deixaram de fumar durante 1 ano, 2 anos, por causa de um propósito feito durante a missa, ou depois no final da missa, né? Então, assim, sempre tem histórias, sempre tem testemunhos de pessoas que a partir da palavra de Deus mudam. E esses... a palavra de Deus é viva, a palavra toca o nosso coração, mas tem algumas páginas da Bíblia que realmente vão fundo no nosso coração. Me encantam. Essa, por exemplo, do Bom Pastor é uma delas. Me encantam. E assim, é bom a gente ter isso como referência, porque assim, tem pessoas que até dizem, não é correto você ver qual palavra com a qual você se identifica, mas eu acho isso muito precioso. Porque existem coisas que a gente ouve na palavra de Deus que você não se esquece mais, não se esquece. E aquilo é como se aquilo se tornasse assim, um objetivo, algo que você vai repetindo, uma meditação na sua vida. E você sabe que eu conheço pessoas que, quando estão passando por um momento de dificuldade, elas lembram daquela palavra que ela ouviu na igreja ou que ela leu na sua casa, sabia disso? E aquilo dá força, E aquilo fortalece a pessoa. Então, há sim citações bíblicas que marcam muitas pessoas. Essa do Bom Pastor, por exemplo. Essa é perfeita. A gente, quando está passando por uma tribulação, a gente mentalmente ou verbalmente dizer: eu sou o bom pastor, e como se Jesus estivesse falando para a gente: eu sou o bom pastor, eu não abandono as ovelhas ouvem a minha voz. Isso é claro, e na continuidade, na continuidade dizendo: olha, se você está com dificuldades, se tem sofrimentos, venham até mim, né? Se tem dores, né? Claro, isso é uma tradução nossa, não é? Se você tem dores, se você está cansado, venha, porque tenho capacidade de aliviar os seus fardos, as suas dificuldades. Quer coisa melhor do que isso, né? E a gente sabe, olha, posso passar o que for, mas tem alguém que cuida de mim. É muito bom isso. E cuida, né? E cuida mesmo. Olha, estamos recebendo já participações aqui, muitas participações. E eu estou recebendo aqui nas minhas mãos um e-mail da Alice Coutinho e a Madalena Coutinho, que são sócias, estão em Patos de Minas, Minas Gerais, queridas, estão vendo o programa, dizendo assim: olha que bonitinho, estamos aqui novamente te acompanhando, cada semana um tema mais interessante, cada semana um aprendizado novo. Olha que belezinha. E elas estão pedindo orações pela família, pela casa, pela cidade e pelo Brasil. Oh, que bom. Que bom, né? Pedir orações pelas mães, pela mãe Madalena, Dona Madalena, né? Que ela é fã, gosta tanto de me ver. E a avó Gessi Coutinho também. Olha que bom ter vovó, né? E também pelas falecidas aqui. Olha, nós vamos rezar. Olha que encanto a gente receber essas pessoas. É como se a gente recebesse aqui nessa sala, abraçasse vocês e dissesse assim, rosto a rosto, face a face: olha, vamos rezar, estamos juntas sempre, viu? E nós vamos para um pequeno intervalo,
faça sua participação no programa por telefone, o call center aí, nossas queridas estão disponíveis para atender você. Antes de irmos para o intervalo, gostaria de dizer o seguinte: se você ainda não recebeu a sua revista Brasil Cristão deste mês de abril, nós estamos no finzinho do mês, tem gente que ainda não recebeu por causa dos problemas do correio. Entre em contato conosco, ainda dá tempo, amanhã é o último dia, né? Último dia útil do mês, ainda dá tempo. Por favor, entre em contato conosco. E as revistas do mês de maio já estão sendo encaminhadas, muitas já foram para os sócios. Se você tiver problema também de não receber, muitos já estão recebendo. Entre em contato conosco, sempre entre em contato conosco para a gente ter uma posição de como estão chegando as correspondências que nós com certeza enviamos para vocês, tá bom? Vamos para um pequeno intervalo e já voltamos com o seu programa Brasil Cristão. Em seu artigo deste mês, Padre Guido Motinelli nos ensina um pouco mais sobre a devoção à Nossa Senhora do Bom Conselho. Confira!